Quando a foto da formatura foi projetada na parede do salão de festas da universidade, o coração de Miguel parou por um segundo eterno. Ali, no canto da imagem coletiva, o seu olhar terno para João e o toque discreto das mãos capturados pela lente revelavam tudo o que tinham escondido durante 3 anos. Os aplausos dos amigos pararam de repente, e o silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Miguel sentiu o sangue gelar nas veias enquanto os rostos conhecidos se viravam para eles, misturando surpresa, confusão e algo que parecia traição pura. João, ao seu lado, apertou o copo de vinho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas não disse uma palavra. A festa que deveria celebrar o fim da vida académica transformava-se no início de um pesadelo que nenhum dos dois tinha previsto. A Universidade de Lisboa brilhava sob o sol de junho, com os prédios antigos misturados aos modernos do campus de Cidade Universitária. Miguel e João tinham-se conhecido no primeiro ano de Arquitetura e Literatura, respectivamente, num grupo de estudo improvisado na biblioteca. No início, era só amizade genuína, conversas até altas horas sobre sonhos, medos e a pressão de serem filhos únicos em famílias tradicionais. Miguel vinha de uma aldeia pequena no Alentejo, onde o pai ainda acreditava que os homens reais não choravam e muito menos olhavam para outros homens com carinho. João, lisboeta de raiz, vivia num apartamento apertado no bairro Alto com a mãe viúva, que sonhava com um genro perfeito para as festas de família. Nenhum dos dois imaginava que um passeio casual pela praia de Cascais, num fim de semana chuvoso, mudaria tudo. Foi ali, debaixo de um guarda-chuva partilhado, que o primeiro beijo aconteceu. Não foi planeado. Miguel lembrou-se do tremor na voz de João quando confessou que nunca se sentira assim por ninguém. Eu também não, respondeu Miguel, e o mundo pareceu parar. A partir daí, o amor cresceu em segredo absoluto. Encontros às escondidas em parques distantes, mensagens codificadas como encontro na biblioteca às 8, que na verdade significavam um jantar romântico em casa de um amigo ausente. Eles fingiam ser os melhores amigos do mundo para o grupo, Pedro, Ana, Sofia e Luís. Riam juntos nas festas, faziam viagens de carro para o Porto fingindo que eram só colegas de turma. Até namoradas falsas surgiram para despistar. Miguel saiu com a prima de Ana durante 2 meses, João fingiu interesse por uma rapariga da residência. Cada mentira pesava como uma pedra no peito, mas o medo de perder tudo era maior. Agora, naquela festa de formatura, as máscaras caíam. Pedro, o amigo mais próximo, aproximou-se com os olhos semicerrados. Isto é uma piada, certo? Vocês dois. A voz dele tremia entre incredulidade e raiva. Miguel tentou sorrir, mas só conseguiu um suspiro. Não é piada, Pedro. É a nossa vida. João baixou a cabeça, sentindo o peso de anos de silêncio. A mãe de João, que tinha vindo especialmente de Lisboa, olhava para o ecrã como se visse um fantasma. O pai de Miguel, convidado de última hora, murmurou algo sobre vergonha da família, antes de sair da sala. O ar estava carregado de perguntas não feitas, de olhares que cortavam como facas. Miguel sentiu o peito apertar-se. 3 anos de amor verdadeiro, de noites em que se abraçavam em silêncio jurando que um dia seriam livres, e tudo explodia numa única fotografia inocente. A noite continuou, mas nada era o mesmo. Grupos formavam-se em cantos, sussurros espalhavam-se como fogo. Sofia chorou no ombro de Ana, dizendo que se sentia traída por não terem confiado neles. Luís, sempre o mais brincalhão, limitou-se a beber em silêncio, evitando os olhares. Miguel puxou João para um canto do jardim, onde as luzes da cidade piscavam ao longe. O que fazemos agora? Perguntou João, a voz rouca de emoção contida. Miguel segurou-lhe as mãos, ignorando o risco. Enfrentamos. Juntos. Mas no fundo, ambos sabiam que o caminho à frente seria repleto de pedras. A sociedade portuguesa, mesmo moderna em Lisboa, ainda carregava sombras antigas de preconceito, especialmente nas famílias do interior. Miguel pensou no pai, na mãe que rezava todas as noites, na aldeia onde as notícias corriam mais rápido que o vento. João imaginava a mãe sozinha no apartamento, questionando todas as noites que ele passava com os amigos. Aquela fotografia não era só uma imagem. Era o espelho que forçava os dois a verem-se verdadeiramente pela primeira vez, sem esconderijos. E enquanto a festa terminava com música alta tentando disfarçar o desconforto, Miguel sentiu que algo dentro dele se quebrava e reconstruía ao mesmo tempo. O segredo tinha acabado. Agora começava a verdadeira jornada. Os dias seguintes foram um turbilhão de mensagens e chamadas perdidas. O grupo de amigos, que antes era o pilar de apoio de Miguel e João, dividiu-se como uma família em crise. Pedro enviou um texto curto: preciso de tempo para processar. Não sei se consigo olhar para vocês da mesma forma. Ana tentou ser mediadora, marcando um encontro num café perto da Praça do Comércio, mas o ambiente estava carregado de tensão. Sofia chorava abertamente,
repetindo que se sentia excluída de uma parte importante das vidas deles. Vocês eram como irmãos para nós. Agora parece que tudo foi uma mentira. João ouvia em silêncio, os olhos fixos no café frio. Miguel defendia-se com calma, explicando que o medo de rejeição os tinha paralisado. Não era mentira. A amizade era real. O amor também. Mas as palavras pareciam vazias perante a dor nos rostos dos outros. Em casa, a situação era ainda mais dura. A mãe de João, Dona Maria, sentou-se na cozinha com as mãos trêmulas. Filho, eu sempre soube que eras diferente, mas isto. Com o Miguel. O que vão dizer os vizinhos? João sentiu o peito apertar-se. Ele amava a mãe com uma devoção que doía, e vê-la lutar entre o amor incondicional e o medo do julgamento da comunidade lisboeta era insuportável. Miguel, por sua vez, enfrentou o pai por telefone. O velho agricultor do Alentejo não gritou, apenas disse com voz grave: "Vem para casa. Precisamos de falar como homens." Miguel sabia o que aquilo significava, uma viagem de 3 horas para o sul, para confrontar raízes que nunca tinha questionado verdadeiramente. João ofereceu-se para ir junto, mas Miguel recusou. "Isto é meu. Tu já tens a tua mãe para lidar." A viagem para o Alentejo foi solitária. Miguel conduzia o carro antigo, ouvindo rádio que falava de festas de verão em Lisboa, mas a mente dele estava longe. Recordava as noites em que João lhe contava sonhos de escrever um livro sobre identidades escondidas, ou quando planeavam viagens secretas a Sintra. Agora, tudo parecia frágil. Ao chegar à casa branca da aldeia, o pai esperava na porta, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Não houve abraços. Apenas uma conversa dura à mesa da cozinha, com a mãe servindo chá em silêncio. "Eu não criei um filho para isto", disse o pai. Miguel respondeu com voz firme pela primeira vez: "O senhor criou um filho que ama alguém. E esse alguém é o João." As lágrimas da mãe foram o pior. Ela não condenou, mas perguntou por que não tinha confiado. Miguel não tinha resposta. Apenas a culpa de anos de silêncio. De volta a Lisboa, João esperava no apartamento, com o jantar pronto e uma garrafa de vinho do Douro. Conversaram até de madrugada. João confessou o seu próprio conflito interno: "Eu sempre soube que era gay, mas fingi para não magoar ninguém. Agora magoei toda a gente." Miguel abraçou-o, sentindo o calor familiar que sempre o acalmava. Mas o abraço era diferente agora, carregado de responsabilidade. No dia seguinte, decidiram enfrentar o grupo novamente. Marcaram um jantar em casa de Ana. A conversa foi longa e dolorosa. Pedro admitiu que a traição não era o amor, mas o segredo. "Eu teria apoiado, caramba. Mas vocês esconderam como se fôssemos inimigos." Ana e Sofia, mais empáticas, começaram a compreender. Luís, o mais reservado, simplesmente disse: "Vocês são felizes. Então é o que importa." Pequenos passos, mas passos. Contudo, a pressão externa não parava. Nas redes sociais da universidade, a foto viralizou discretamente entre conhecidos. Comentários anónimos surgiam: "Isto é normal agora." Miguel recebia olhares estranhos no emprego temporário numa agência de arquitetura. João, que trabalhava como estagiário numa editora, ouvia sussurros nos corredores. O mundo parecia mais pequeno, mais julgador. Numa tarde chuvosa, os dois caminharam pela marginal até Belém, sentados num banco frente ao rio Tejo. Miguel disse baixinho: "Talvez tenhamos de escolher. Ou a vida que conhecemos, ou o que somos realmente." João olhou para ele com olhos brilhantes: "Eu escolho-te a ti. Sempre." Aquela frase simples foi o primeiro tijolo de uma nova base. Mas o caminho ainda era longo, cheio de dúvidas e sacrifícios que nenhum livro de literatura ou aula de arquitetura os tinha preparado para enfrentar. O verão em Lisboa trouxe calor sufocante e uma pausa necessária. Miguel e João decidiram alugar um pequeno apartamento juntos em Alfama, longe dos olhares dos amigos e famílias. Era um passo arriscado, mas necessário para reconstruírem o que a foto tinha destruído. As manhãs começavam com café na varanda, vendo os turistas subirem as ruas empedradas. Miguel trabalhava em projetos freelance, desenhando casas que sonhava construir um dia com João. João escrevia à noite, transformando a dor em palavras num diário que talvez um dia virasse livro. Mas a paz era frágil. Telefonemas da mãe de João chegavam carregados de preocupação: "Quando vem jantar? O teu tio pergunta por ti." Miguel recebia cartas do pai, escritas à mão, cheias de perguntas sobre o futuro e o que a aldeia pensa. Um fim de semana, decidiram visitar a praia de Guincho para respirar. Caminharam de mãos dadas pela primeira vez em público, sentindo o vento salgado no rosto. Foi libertador, mas também aterrorizante.
Um grupo de rapazes locais olhou 2 vezes, mas ninguém disse nada. Miguel riu nervoso. Acho que o mundo não acabou. João apertou-lhe a mão. Ainda não. Naquela noite, sentados na areia, conversaram sobre o passado. João confessou o medo constante de ser o diferente na escola secundária, onde fingia interesse por futebol só para encaixar. Miguel falou da solidão na aldeia, onde os rapazes casavam cedo e nunca questionavam. Eu escolhi-te porque contigo sinto que posso ser eu mesmo, disse Miguel. O beijo que se seguiu foi suave, cheio de promessa. Mas ao voltar para casa, uma mensagem de Pedro esperava: vamos falar. Sinto falta do meu amigo. O reencontro com o grupo foi em setembro, num restaurante perto do Rossio. Pedro veio sozinho primeiro. Desculpa o silêncio. Eu estava magoado, mas percebi que o problema era meu, não vosso. Abraçaram-se, e o peso de meses começou a aliviar. Ana e Sofia trouxeram presentes simbólicos, um livro sobre histórias LGBT portuguesas e uma garrafa de vinho. Luís contou piadas antigas para descontrair. A amizade não voltou ao que era, mas evoluiu para algo mais honesto. Ainda assim, conflitos internos persistiam. Miguel questionava-se se tinha sacrificado a relação com o pai por amor. João lutava com a culpa de ver a mãe envelhecer sozinha com as suas dúvidas. Uma noite, João teve um ataque de pânico no apartamento, e se perdermos tudo por causa disto? Miguel acalmou-o com paciência: perdemos o falso. Ganhamos o verdadeiro. O outono trouxe novas provas. Miguel recebeu uma oferta de estágio em Porto, longe de Lisboa. Aceitar significava separar-se temporariamente de João, mas também crescer profissionalmente. João, por sua vez, foi convidado para um workshop de escrita em Coimbra. Decidiram tentar a distância, marcando fins de semana alternados. A separação forçada trouxe clareza. Miguel, sozinho no Porto, caminhava pelas margens do Douro e percebia quanto João era essencial. João, em Coimbra, escrevia cartas longas descrevendo como o amor deles era a âncora. As chamadas à noite eram cheias de saudades e planos. Quando voltarmos, vamos contar tudo às famílias outra vez, mas juntos, prometeu Miguel. Contudo, uma crise familiar abalou tudo. O pai de Miguel sofreu um pequeno acidente na quinta e pediu-lhe para voltar ao Alentejo por uma semana. Lá, confrontado com a realidade da aldeia, Miguel ouviu comentários velados dos vizinhos sobre o filho que vive com outro homem em Lisboa. A mãe chorou: eu aceito, filho, mas o teu pai? Ele tem medo do que os outros dizem. Miguel sentiu o coração partir. Regressou a Lisboa com uma decisão: não mais esconder, mas também não forçar. João esperava-o na estação de comboio, com um abraço que curava feridas. Vamos devagar, disse João. Um passo de cada vez. Aquela semana ensinou-lhes que o crescimento não era linear, envolvia recuos, lágrimas e a força de escolherem-se mutuamente apesar de tudo. O inverno chegou com chuvas incessantes e reflexões profundas. No apartamento de Alfama, Miguel e João criaram rotinas que os ancoravam: jantares simples, leituras partilhadas e caminhadas pela cidade velha. Mas as pressões sociais não davam tréguas. Na universidade, durante uma reunião de ex-alunos, um antigo professor comentou casualmente: ouvi falar da vossa foto. Coragem, rapazes. A palavra coragem doeu mais que insultos. Significava que ainda eram vistos como exceção, não norma. Miguel começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes de outros homens portugueses. Ali, percebeu que a sua luta não era única, era parte de uma geração que abria caminhos em silêncio. João, por sua vez, mergulhou na escrita. O seu manuscrito sobre amores escondidos ganhou forma, inspirado na própria vida. Leu trechos para Miguel à noite, e as lágrimas vieram fáceis. Tu és a minha musa e o meu salvador, confessou João. Mas uma discussão forte surgiu quando o pai de Miguel ligou novamente, exigindo uma visita no Natal. Vem sozinho, disse o velho. Miguel recusou: ou com o João, ou não vou. O silêncio no telefone foi ensurdecedor. João sentiu-se culpado: não quer ser a razão de uma ruptura familiar. Miguel abraçou-o: tu és a razão de eu ser inteiro. Decidiram passar o Natal juntos em Lisboa, convidando a mãe de João e, surpreendentemente, ela aceitou. A ceia foi tensa mas honesta. Dona Maria perguntou diretamente a Miguel: tu amas mesmo o meu filho? A resposta simples, mais que tudo, abriu uma porta pequena de aceitação. A virada veio numa viagem inesperada a Sintra. No meio das montanhas verdes e palácios misteriosos, caminharam de mãos dadas sem medo. Num banco frente ao Palácio da Pena, Miguel ajoelhou-se simbolicamente: não é casamento ainda, mas é promessa. Vamos construir uma vida onde não nos escondemos mais. João aceitou com um beijo longo, ignorando os turistas.
Aquele momento marcou o fim da fase de crise. De regresso, enfrentaram o grupo novamente. Pedro organizou uma festa de reconciliação, onde todos brindaram à amizade verdadeira, sem segredos. Sofia admitiu: levei tempo, mas agora vejo que o amor de vocês é bonito. Luís até fez uma piada: só não se esqueçam de nos convidar para o casamento real. No entanto, o crescimento pessoal de cada um era diferente. Miguel lutava contra a culpa do Alentejo, escrevendo cartas semanais ao pai. João aprendia a perdoar-se pelas mentiras passadas. Juntos, frequentavam eventos culturais em Lisboa, exposições, concertos, onde se sentiam parte de algo maior. Uma noite, no mirador da Senhora do Monte, vendo a cidade iluminada, Miguel disse: a foto que nos expôs salvou-nos. Sem ela, ainda estaríamos presos. João concordou, mas acrescentou: salvou-nos, mas também nos obrigou a crescer. A relação aprofundava-se, tornando-se não só amor romântico, mas parceria de vida. Sacrifícios havia, fins de semana perdidos com famílias, olhares estranhos na rua, mas as recompensas eram a liberdade interior e a força renovada. A primavera trouxe flores nos parques de Lisboa e uma nova fase de maturidade. Miguel aceitou um projeto permanente na agência de arquitetura, desenhando habitações acessíveis que refletiam os seus valores de inclusão. João publicou o primeiro conto numa revista local, inspirado na jornada deles, e recebeu mensagens de leitores que se identificavam. O grupo de amigos se estabilizou, jantares mensais onde as histórias fluíam sem filtros. Pedro até confessou ter questionado a própria identidade após o choque inicial. Vocês abriram-me os olhos, disse ele. A mãe de João visitava o apartamento com mais frequência, trazendo bolos e perguntas tímidas sobre o futuro. O pai de Miguel, após meses de silêncio, enviou uma carta curta: vem no verão. Traz o rapaz. A mãe quer conhecer. Era pequeno, mas um passo gigante. Os dois decidiram viajar juntos pela primeira vez abertamente, uma semana no Algarve, alugando uma casa com vista para o mar. Lá, nadaram, riram e planearam o futuro, talvez casamento civil quando a lei permitisse mais espaço, talvez uma família adotiva um dia. Miguel sentiu a paz interior crescer. O rapaz da aldeia que se escondia agora caminhava de cabeça erguida. João, o lisboeta sensível, encontrou voz na escrita e no amor. Mas nem tudo era perfeito. Uma discussão surgiu sobre filhos. Miguel queria adotar cedo, João preferia esperar pela estabilidade financeira. Resolveram com diálogo honesto, compreendendo que o crescimento vinha das diferenças também. De volta a Lisboa, participaram num evento pequeno mas significativo. De mãos dadas na marcha, sentiram o apoio de estranhos e o orgulho de serem eles mesmos. A foto da formatura, que um dia os aterrorizara, agora pendia moldurada no apartamento como símbolo de coragem. Os amigos enviavam mensagens de apoio. A família começava a integrar-se lentamente. Miguel visitou o Alentejo com João, e o pai, embora reservado, apertou-lhe a mão. Se ele te faz feliz, então está bem. A mãe chorou de emoção. A jornada não terminava ali. Conflitos futuros viriam, pressões sociais, decisões profissionais, talvez novos preconceitos. Mas Miguel e João sabiam que tinham a base sólida, amor que sobrevivera ao segredo, à traição percebida e ao julgamento. Tinham crescido como homens, como parceiros, como parte de uma sociedade que mudava devagar mas mudava. A foto que os expusera não destruiu, libertou. E enquanto o verão se aproximava novamente, eles olhavam para o Tejo com esperança, sabendo que o verdadeiro teste não era esconder, mas viver plenamente. É correto esconder o amor verdadeiro dos amigos e da família para proteger as relações. Verdadeiro ou falso?